E aí, tudo certo? Vamos fazer um comentário aqui e alguns macetes, estratégias aí da banca Sebrasp. Então, a prova aqui que nós vamos comentar é a prova da Polícia Civil de Rondônia, beleza? 2022. Então, vamos lá, temos aqui um texto, beleza? Um texto de língua portuguesa, tá? Texto CG4A1. Então, vamos fazer a leitura do mesmo e depois a gente vai fazer um bate-papo sobre o texto, beleza? Vamos lá. O dano ambiental não apresenta um conceito previsto no ordenamento jurídico brasileiro. Então, a banca Sebrasp, né, deu aqui um texto, mas antes de tudo é bom, quando você fizer a interpretação de texto da banca Sebrasp, ó, aqui é a fonte, ó, tá vendo? Internet, beleza? Vamos lá, ó, o dano ambiental não apresenta um conceito previsto no ordenamento jurídico brasileiro. Então, ele está falando sobre o dano ambiental, não apresenta um conceito previsto no ordenamento jurídico brasileiro. Provavelmente, então, Sebrasp adora essas palavrinhas, provavelmente, pela dificuldade de se concentrar em uma única definição, a complexidade e amplitude no referido instituto, de forma a uniformizar tal ocorrência. A doutrina assevera que é a poluição, então ó, a doutrina assevera que é a poluição que, ultrapassando os limites do desprezível, causa alterações adversas no ambiente e que o fato de que ela, ó, se o pronome está sendo repetido, ela está, ou melhor, se o pronome está sendo mencionado aqui, certamente ela está retomando um elemento anterior, ela está fazendo menção a algum termo, certo? Esse pronome aqui é um termo anafórico, tá bom? Seja capaz de provocar um desvalor ambiental, merece reflexão. Assevera ainda que o dano ambiental, ó, ele repetindo, aqui ó, dano ambiental, ele repetindo, ó. Se está repetindo a palavra porque ela é importante, né? Isto é, a consequência gravosa ao meio ambiente de um ato ilícito não se apresenta como uma realidade simples. Por ser conhecida como uma atividade de significativo impacto ambiental, a mineração, então está falando aqui agora da mineração, né? Impõe aos que executam reparação dos danos causados, já que a Constituição Federal de 88 reconhece tal obrigação quando afirma que aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente. Então, quem mexe com... Então, aqueles que exploram aí, mexem com mineração, né, tem que recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei, certo? Assim como a atividade do garimpo, agora está falando aqui do garimpo, ó, é baseada na exploração dos recursos minerais, tal obrigação também se estende aos garimpeiros e é reiterada pela legislação que prevê a necessidade de recuperar as áreas degradadas por suas atividades. Até os dias de hoje, o mercúrio ainda é utilizado de forma desordenada nas atividades minerárias. Aí já falou outro termo aqui, é o mercúrio, né? Que é utilizado de forma desordenada nas atividades minerárias. Ele ó, tá vendo? O pronome está retomando o elemento anterior. Tem a função de auxiliar na separação de ouro pelo processo da amalgamação, em que o mercúrio adere ao ouro, formando um amálgama, né? Amálgama. Algumas consequências ambientais decorrentes da lavra garimpeira, aí ele está falando aqui das consequências, né, do garimpo, né? Coisa boa que não é. Consiste na redução da biodiversidade, na alteração da paisagem, das quantidades de bens minerais e na ausência de determinados seres vivos, como mamíferos e aves. Pois aqui, ó, esse pois aqui está com ideia de explicação, beleza? Pois os instrumentos utilizados no garimpo modificam as condições ideais do habitat desses animais, tanto no que se refere à degradação da área quanto no tocante à poluição sonora. Logo, esse logo aqui, ó, é uma conjunção com ideia de conclusão, beleza? Tá seguindo aqui de vírgula, tá? Quando você fizer uma redação e colocar logo seguido de vírgula como uma condição conclusiva, é correto também, tá? Uma vez que o garimpo produz impacto no meio ambiente, o garimpeiro deve pleitar a permissão para o exercício da atividade junto ao governo federal.
Essa permissão facilita o monitoramento da área em que se desenvolverá a extração de minérios e, posteriormente, poderá ensejar a responsabilização de quem degradou e não recuperou a área utilizada para a mineração, o que se faz essencial em virtude dos impactos negativos gerados e dos danos causados ao meio ambiente. Então vamos aqui para a questão 1. De acordo com as ideias apresentadas no primeiro parágrafo, então, ó, de acordo com as ideias apresentadas no primeiro parágrafo, tá? Cadê o primeiro parágrafo? O primeiro parágrafo está aqui, ó, primeiro parágrafo, isso tudo aqui, tá? Vamos lá. Do texto, o dano ambiental é de difícil definição no âmbito do ordenamento jurídico e da doutrina dos brasileiros. Aqui ele fala que ele não apresenta um conceito previsto no ordenamento jurídico brasileiro, provavelmente pela dificuldade, tá? No caso de falar que é provavelmente, né? Provavelmente pela dificuldade, mas isso não quer saber que, não quer dizer que é difícil definição. Ele tem uma definição sim, tá? Mas é um pouco difícil, é complexo, tá legal? Então letra A não é não. Letra E. Já vou pular para aqui. Ó. É empregado como sinônimo de termo poluição? Não há nenhuma ocorrência no texto sobre o assunto, beleza? Constitui questão complexa não abordada pelo ordenamento jurídico? É abordado sim, gente. Claro que é abordado. Não tem sido motivo de reflexão na sociedade? Claro que tem, gente. O próprio texto está aqui, ó. Tá vendo? A própria fonte, né, é uma reflexão sobre o assunto. O texto já é uma reflexão sobre o assunto. Então, ó, letra B é o gabarito. Consiste no prejuízo ao meio ambiente causado por ato ilícito. A gente viu aqui, ó, tem várias ocorrências aí falando, né, da questão do dano ambiental, né, que acontece. Você lê o texto, você vê, ó. Aqui, ó, dano ambiental, isto é, a consequência gravosa ao meio ambiente de um ato ilícito, não se apresenta como uma realidade simples, beleza? É complicado, consiste em prejuízo ao ambiente causado pelo ato ilícito. Tá aí no texto aí, ó, beleza? Né? Vamos para 2. Vamos para 2 aqui. Em relação às ideias veiculadas no texto, infere-se que o garimpo pode ser uma atividade lícita ou ilícita, causa danos irreversíveis ao meio ambiente, é atividade regulamentada desde a promulgação da Constituição de 88, pode prescindir de exigência de reparação ao meio ambiente, deveria ser praticado sem o uso do mercúrio. A letra E já vou eliminar, porque não vimos nenhuma ocorrência sobre o assunto, nenhuma afirmação sobre o assunto, beleza? Causa danos irreversíveis, ele causa danos ao meio ambiente, mas danos irreversíveis, a gente não encontrou nada sobre isso no texto, não. É uma atividade regulamentada desde a promulgação da Constituição, também, ó, apesar da gente ver aqui a ocorrência, né, aqui logo aqui, ó, por ser reconhecida por uma atividade de significativo impacto ambiental, a mineração impõe aos que executam a reparação dos danos causados, já que a Constituição de 88, isso não quer dizer que desde a promulgação da Constituição de 88, não quer dizer isso, beleza? Letra D, ó, pode prescindir da exigência de reparação ao meio ambiente também, essa letra D aqui está fora. Então, ó, letra A é o gabarito, pode ser uma atividade lícita ou, né, ilícita, né? Aqui a gente não vê nenhuma assim, nenhuma proibição, né? Não pode fazer, é até permitido, mas requer uma série de fatores burocráticos para que a atividade possa ser executada, né? Então pode ser uma atividade lícita ou ilícita. Ó, no segundo período do parágrafo do texto, a forma verbal ultrapassando poderia, sem comprometer a coerência das ideias ou prejudicar a correção gramatical do texto, ser substituída por. Ó, então vamos lá. No segundo período do primeiro parágrafo, segundo período do primeiro parágrafo. Então, ultrapassando, né? A palavra ultrapassando. Então vamos ver aqui a ocorrência. Ó. Tá aqui, ó. Deixa eu grifar aqui. Ó, a doutrina assevera que a poluição,
Ó, a doutrina assevera que a poluição que, ultrapassando os limites do desprezível causa alteração adversas ao meio ambiente. Causa alterações adversas no meio ambiente. Então você pega aqui essa ocorrência de ultrapassando, a gente vai testando, né? Quando você vê um tipo de questão dessa aqui da Banca Sebrasp, é bom você ir testando. Ó, a doutrina assevera que é a poluição que, como vem ultrapassando, não tem nada a ver, né? Então tira daqui, ó. Como vem ultrapassando, não. Né? A doutrina assevera que é a poluição que, quando ultrapassa, no momento que ultrapassa os limites desprezíveis, então isso aqui, ó, letra B, né? Da ideia de tempo, tá? Aí, a despeito de ultrapassar, sem ultrapassar, que se ultrapasse, também não tem nada a ver. Então, letra B, beleza? Que dá a ideia de tempo, tá? 4. No segundo período do primeiro parágrafo, o pronome ela tem como referente, viu? Lembra que eu falei que quando a gente vê o termo, quando a gente vê um pronome no texto, geralmente ele está retomando algo. Geralmente, estou falando sempre não. Geralmente, principalmente quando é Banca Sebrasp, geralmente ele está retomando um elemento anterior. Então fique muito atento quando você vê um pronome. Se o pronome está no texto, tem relevância, tem importância ali no texto, tá bom? Texto 4. Texto 4 não, texto 1, né? No segundo período do primeiro parágrafo. Então vamos lá, no segundo período do primeiro parágrafo. O ela, já até marquei aqui, ó, tá? Tinha marcado aqui, ó. A doutrina assevera que é a poluição que, ultrapassando os limites do desprezível, causa alterações adversas no meio ambiente. E que o fato de que ela, né? Ela. Então, esse ela aqui está retomando quem? Então, vamos fazer a análise. Ó. A doutrina assevera que é a poluição que, ultrapassando os limites do desprezível, causa alteração adversa no meio ambiente. E que o fato de que ela, né? Ela quem? A poluição. Beleza? Então a gente vem aqui, ó, letra D. É o gabarito da questão. Quanto à questão 5, o vocábulo reiterada, terceiro parágrafo. Então vamos lá no terceiro parágrafo. Então temos aqui 2, ó, né? 3. Assim como a atividade de garimpo baseada na exploração de recursos minerais, esta obrigação também estende aos garimpeiros e é reiterada. Pessoal, é o seguinte, aqui, né, exige um pouco de conhecimentos de ortografia, né? De ortografia, de significação das palavras. Então é importante você estar sempre buscando aí no dicionário a significação das palavras. Né? Então essa palavra reiterada é bom você até anotar aí no seu caderno. Ela indica repetição, né? Então no caso aqui, ó, terceiro parágrafo é empregado no texto com o mesmo sentido da palavra repetida. 6. Assinale a opção correta em relação aos aspectos linguísticos do segmento. A mineração impõe aos que executam a reparação dos danos causados. Então, letra A. O segmento, a reparação dos danos causados, complementa o sentido do verbo executar. Executa, o que é transitivo, direto no contexto. A segmentação. A reparação dos danos causados complementa o sentido do verbo executar. Executam, que é transitivo direto no contexto. Pessoal, tá meio estranho aqui esse comando aí da questão, beleza? Tá estranho isso aí, tá? A presença da preposição a em aos justifica-se pela regência verbal que executam. Aos, nada a ver também, pô. Esse aos aqui, ó, impõe aos. Quem impõe a alguém, beleza? Impõe a. Não tem nada a ver. Isso aqui justifica pela forma verbal executam. Tá tudo errado isso aqui, tá legal? Isso aqui é pelo verbo impor,
Tá legal? Não tem nada a ver com o verbo executar. Estaria preservada a correção gramatical do texto caso o segmento aos que fosse reescrito como aqueles aos quais, aquele aos quais. Pô, meio estranho também isso aqui. O vocabular em a exerce é um pronome oblíquo que se refere à mineração, exatamente. Beleza? Exatamente aqui, letra D. Conta 7. A expressão em que, segundo período do quarto parágrafo, poderia ser substituída com manutenção das ideias e da correção gramatical do texto. Porque tá errado. Pô, viu o em que aqui, ó? Pô, tem nada a ver isso aqui, porque já elimino já a de cara. Cujo também, nada a ver. Letra C, tá? No qual. Se você for lá no segundo período do quarto parágrafo, vai ver e substituir é no qual. Onde também não é e o qual também está, não é também não. Beleza? 8. No início do último parágrafo, o vocábulo logo introduz em relação aos parágrafos anteriores, conforme eu falei, conclusão, pessoal. Aqui, ó, se você vir aqui, ó, logo, ó, ideia de conclusão. Beleza? Então, gabarito aí, letra B de bola. Conta 9, ó. A ocorrência e a correção gramatical do texto seriam mantidas caso a expressão em virtude dos último período do último parágrafo fosse substituído por aqui em razão 2. E se você ver, o Sebrasp adora cobrar questões de substituição, né, de palavras. Se você for testando, você vai ver que tem sentido. Mas assim, é bom você estar sempre fazendo leitura, sempre pegando esse termo aqui em razão 2, testar em outros textos, verificar questões para você ir se aprofundando sobre o conhecimento. Tem que treinar. Se você treinar, você vai ver que você vai pegar a manha, vai pegar o jeito. Então o gabarito aqui é a letra B, em razão 2, tá? Vamos aqui para 10. Ó. De acordo com as ideias presentes no primeiro parágrafo do texto, a escravidão no Brasil. Como você vê essas questões assim, ó, a escravidão do Brasil, né, já é um texto pronto, né, é um enredo que você já sabe. Quando se fala em escravidão, fala o quê? Maus tratos, né, às pessoas negras, né, violência, agressão. Então você já sabe o que esperar. Então, se você analisar aqui, ó, as alternativas, de acordo com as ideias presentes no primeiro parágrafo do texto, a escravidão no Brasil, ó, está prevista no mundo jurídico atual, desde que não haja propriedade sobre a pessoa humana. Está muito estranha a letra A. Ó, primeiro eu vou ver as alternativas, depois eu vou fazer a leitura. Não foi de fato abolida, não foi oficialmente abolida, foi extinta no mundo dos fatos pela Lei Áurea, advém da completa ausência de reformas sociais inclusivas. Então vamos fazer aqui a leitura. Ó, em 13 de maio de 88, o Estado brasileiro aboliu oficialmente a escravidão clássica, com assinatura pela Princesa Isabel, a Lei Áurea. Então a gente já vê aqui, ó, as alternativas. Advém da completa ausência de reformas sociais inclusivas, foi extinta no mundo dos fatos pela Lei Áurea, foi extinta no mundo dos fatos. É isso que está falando isso aqui? Tem nada a ver, pô. Então já vou eliminar, ó. Entretanto, ó, ideia de oposição, essa conjunção aqui, ó, tal ato estatal não significou a sua extinção, opa, no mundo dos fatos, pois apesar da proibição da possibilidade jurídica de exercer o direito de propriedade sobre a pessoa humana, o Estado deixou de implementar reformas sociais, principalmente fundiárias e de inclusão social, que viabilizassem a reconstrução do país e assim a superação do problema, especialmente o da inserção da mão de obra outrora escrava no mercado de trabalho livre e assalariado. No período pós-abolição da escravidão clássica, as condições de miserabilidade dos escravos recém-libertos permaneceram especialmente pelo fato de os postos de trabalho assalariado serem destinados aos imigrantes europeus. Conjuntura essa que desenhava o perfil da escravidão contemporânea. A fragilidade das leis, né, que regulava as relações de trabalho à época, apesar de protagonizar a liberdade de contratar, sucumbia à realidade dos fatos, que submetia os ex-escravos e demais campesinos vulneráveis a sujeitos
vulneráveis à sujeição às mesmas condições de exploração exacerbada do escravismo clássico colonial. De forma semelhante ao retrato da escravidão no passado, a escravidão contemporânea consiste em grave violação aos direitos fundamentais, né? Direitos fundamentais, ao limitar a liberdade da pessoa humana, do trabalhador, atingindo-lhe o status libertatis e, com efeito, a sua dignidade. Vilipendia direitos mínimos e caros à autodeterminação humana e viola valores e princípios sagrados essenciais à sobrevivência distintiva com relação aos seres irracionais e que alicerçam as balizas mínimas de dignidade. A escravidão contemporânea deve ser concebida como coisificação, o uso e o descarte dos seres humanos, o limite e os instrumentos necessários para garantir o lucro máximo. Trata-se de superexploração gananciosa do homem pela forma mais indigna possível. Na escravidão dos dias atuais, o ser humano é transformado em propriedade do seu semelhante, que está em uma posição de classe economicamente superior, e isso ocorre a tal ponto que se anula o poder deliberativo da função de trabalhador. Ele pode até ter vontade, mas não pode realizá-las. Então vamos lá, ó. Letra A. Está prevista no mundo jurídico atual, desde que não haja propriedade sobre a pessoa humana. Isso aqui está errado. A gente não viu que não é nada disso, né, no texto. Não foi de fato abolida, né? Não foi de fato abolida. Não foi de fato abolida. Letra B. Não foi oficialmente abolida. Teve lá, né, teve ocorrências de que ela foi abolida, mas assim, não foi de fato abolida. Então, letra B é o gabarito da questão. Beleza? Número 11. De acordo com o terceiro parágrafo do texto, a escravidão contemporânea consiste em grave violação a direitos fundamentais porque restringe a liberdade da pessoa humana do trabalhador. O que a gente leu, né? Restringe, apesar de ter aí os comandos, né, de que de fato, né, a escravidão acabou, mas assim, a pessoa negra ali está com a liberdade restringida, beleza? Alicerça as balizas mínimas de dignidade, possibilita direitos mínimos e caros. Não tem nada a ver essas alternativas aqui, não. Tá? 12. Ó, no que se refere à pontuação, estaria mantida a correção gramatical do primeiro parágrafo do texto. Caso fosse, olha só, questão de pontuação. Vou passar aqui uma dica top. Quando a gente falar omitida, gente, se a vírgula está ali, falar em omissão, a vírgula tem uma enorme importância em qualquer texto. Quando fala em omissão, já desconfie, beleza? Desconfie se falar omitida a vírgula, porque se a vírgula for omitida, dependendo do contexto, pode gerar um novo sentido ou até mesmo pode causar alteração e grave erro, né, ali ao entendimento do texto, beleza? Então, ó, vou eliminando tudo aqui, ó, tudo isso aqui, ó. Quando você vê a palavra omitida, desconfie, mas é importante você analisar também o contexto da, né, o contexto ali que está sendo inserido a vírgula, beleza? Antes de tudo, tá bom? No trecho, consiste em grave violação a direitos fundamentais, o termo A poderia ser corretamente substituído por. Então aqui você vai ter que ter conhecimento de regência nominal, mas também recomendo você estudar regência verbal também. Tá legal? No caso aqui, ó, consiste em grave violação aos direitos, que estaria correto, né? Aos direitos fundamentais, que é o gabarito da questão. Beleza? A 15 aqui, estaria mantida a correção gramatical e o sentido do texto, caso o sinal de dois pontos empregado após trabalhador, último parágrafo, fosse substituído por uma vírgula seguida da expressão. Geralmente, pessoal, quando tem aqui os dois pontos, né, geralmente, e conforme lá no texto, dá ideia de explicação, né? Então tá aqui, ó, por quê, ó. Letra B, tá bom? Esse seu like aí, os melhores materiais para você estudar a língua portuguesa, link na descrição desse vídeo e nos comentários, apostila também, videoaulas. Até o próximo vídeo, espero ter te ajudado. Fui!